Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Thiago e trabalho com a ideia de agrofloresta há pouco mais de 2 anos e iniciei um SAF aqui no terreno onde eu moro no início do ano e também tive a ideia de iniciar o canal justamente para mostrar como que se dá todo esse processo, né, da construção de um sistema agroflorestal do zero até o estágio de abundância. Então, o vídeo de hoje é um complemento de um vídeo que eu postei há algum tempo atrás, que também tem o mesmo título, né, Planejamento de Agrofloresta. Só que eu percebi que alguns inscritos tinham algumas dúvidas, né, e onde eu pude ajudar eu respondi nos comentários. Mas eu entendi que ficaria mais fácil fazer um outro vídeo complementando aquele, tá? Então, se você caiu aqui de paraquedas, considere se inscrever no canal para dar uma força para a gente. Se você já é inscrito, comenta, posta alguma dúvida, sempre que eu tenho tempo eu respondo para vocês, tá certo? Então, vamos para o vídeo. Então, pessoal, quando eu iniciei esse sistema agroflorestal aqui no meu terreno, eu tive 4 obstáculos que eu precisava superar, né? Então, eu transformei esses obstáculos, na verdade, em pilares fundamentais, porque a partir deles eu entendi que eu conseguiria fazer um sistema funcional, tá? Então, o que acontece? Na minha realidade, beleza? Então, abrindo um disclaimer aqui, cada agrofloresta é única e tem as suas particularidades, tem as suas vantagens e desvantagens. Então, o que eu vou dizer aqui é o meu caso pessoal, tá? Então, não tomem como uma receita de bolo pronta, porque você pode usar em qualquer lugar, tá certo? Tomem mais como uma base fundamental de conhecimentos. Então, o que acontece? Eu percebi que precisava, né, superar 4 dificuldades e transformei em 4 pilares fundamentais, que são os que vocês estão vendo aqui, né? Que foi o problema da proteção do terreno, tá? Eu tive também esse questionamento a respeito da água, da fonte hídrica, de como que eu ia irrigar, né, esse sistema. As espécies que eu tenho que plantar, né? Não deixa de ser um pilar fundamental, porque eu não posso plantar qualquer coisa, tem que ser planejado. E o manejo, tá? A gente não pode ignorar o manejo. E essa é a grande diferença de uma agrofloresta que eu considero moderna, né, a diferença de uma agrofloresta moderna para o conceito Goethe, né, de Ernest Goethe. Porque o que o Ernest ensina tende a divergir um pouco do que a gente vê em algumas cartilhas por aí. Já li alguns livros que caminham divergindo bastante das ideias primárias do Ernest. Tá? Então, uma delas, por exemplo, é o manejo. Quando o Ernest ensina que a gente tem que manejar. Por exemplo, tem que podar, tem que ralear, tem que estar de olho, tem que viver a agrofloresta. Você tem que estar lá, você tem que sentir, você tem que observar, tá? Você tem que seguir os princípios básicos para que funcione do jeito que ele descreve. Então eu vou falar sobre cada um desses pilares para que talvez possa abrir a mente de vocês para novas ideias, né? Pegar algumas dicas aqui do que eu fiz para resolver os problemas. Quem sabe não dar uma força aí no SAF de vocês. Então vamos lá. A respeito da proteção, eu já tinha até falado a respeito desse problema em alguns vídeos anteriores. Eu não tinha uma cerca minha, tinha umas cercas dos vizinhos e não era forte o suficiente, né? Sempre passava algum caprino, ovino, ou suínos também, galinha nem se fala. Então eu fiquei, eu diria, empatado de progredir, de iniciar um SAF, porque sempre entrava animal e destruía tudo. Então o que foi que eu fiz? Percebi que era fundamental proteger o meu terreno, tá, para poder plantar em paz. Então eu juntei uma grana, né, trabalhei, juntei, é, pesquisei direitinho que tipo de cerca que faria mais sentido, né, em relação ao custo-benefício também. Então acabei escolhendo essa cerca de arame hexagonal, tá? É uma das telas mais grossas, é fio 18, tá? Só perde para 16. Então comprei o arame liso, comprei os esticadores, comprei os postes de madeira, que é mais barato aqui na região. Então, em relação ao custo-benefício, essa daí me saía mais em conta, tá certo? Então, se você mora em um local onde não tem, se cria animais soltos, aí talvez já não seja um problema para você, tá? Mas caso seja um problema, você percebe que toda vez que você planta algo, entra um bichinho lá e come suas plantas, aí é complicado. É interessante você pensar em fazer uma proteção mais segura para você tenha paz para plantar. Então vou deixando aqui no card a descrição do vídeo onde eu ensino, né, e mostro como que eu fiz o cercamento. Ele foi dividido em 2 partes, né, 2 vídeos. Então
quando vocês tiverem um tempo, dá uma assistida lá para tirar alguma dúvida. Então, o segundo pilar, a respeito da irrigação, é muito mais falando sobre a fonte hídrica, na verdade, porque a irrigação, não sei se vocês já perceberam em alguns vídeos que eu mostro, eu uso gotejamento, né? Então, eu fiz 6 linhas de plantio, então eu passei 6 mangueiras nas linhas, aí abro um registro, tem uma água aqui de caixa d'água mesmo, e aí ela vai gotejando, né? Não é todo dia que eu faço isso, é 2, 3 vezes por semana no máximo, só mesmo nesse verão que está pesado, né? Tá muito forte, sol e seca aqui, e até a chegada das chuvas agora no final do ano, né? Início de janeiro começa a chover bastante aqui no Nordeste, aí isso dá uma aliviada, né? Porque o solo fica mais úmido, né? De uma forma geral, a evaporação é menos também, então, é um esforço que eu tenho que fazer para conseguir fazer as mudas crescerem, tá? Pelo menos no primeiro ano, porque é muito difícil você plantar se não tiver água, tá? Então, se o lugar onde você mora aí é muito seco, é muito quente, é bom você pensar nisso também, tá? Então, o que acontece? Eu tinha essas 3 opções, né? Eu poderia extrair água do rio, já que onde eu moro é perto de um rio, tá? O povoado aqui onde eu moro é perto do rio. Eu poderia fazer um poço artesiano, né, contratar uma empresa para fazer, ou eu poderia eu mesmo construir um açude, né? Não precisa ser gigante, só precisa ser bem feito, profundo, né, o suficiente para captar a água da chuva. Então, dessas 3 opções, a água do rio sairia caro e burocrático, porque passaria dentro do terreno de outras pessoas. O poço artesiano é simplesmente só caro mesmo, é o dobro do que eu gastaria com um investimento para encanação da água do rio. Então, cheguei à conclusão que o barato sairia bom também, que seria a construção de um açude. Então, eu não construí ainda, mas quando eu for construir, vou registrar tudo e postar aqui também no canal para que vocês possam, quem sabe, né, ter alguma dica e aprender alguma coisa também. Então, o terceiro pilar, as espécies. Nesse pilar, eu tive bastante atenção, pesquisei bastante e observei bastante, porque no meu trabalho, graças a Deus, eu posso viajar muito. Então, eu ando muito aqui no Maranhão, no Piauí, já fui no Ceará, já fui no Pará. Então, tive a oportunidade de conhecer algumas árvores frutíferas e nativas. Tá? Então, é um dos aspectos que muda quando você começa a entrar, mergulhar nessa ideia de agrofloresta. Você não olha mais para as plantas da forma que você olhava antes. Você já olha percebendo direitinho, querendo saber que planta é essa, né? O jeito, o quanto que ela cresce, o jeito da folha, se ela está se sentindo bem em um ambiente seco, enfim, você quer analisar todos os critérios. Então, eu tive essa oportunidade de viajar por diversos lugares e cheguei à conclusão de que eu gostaria de fazer o seguinte: eu vou fazer um pomar agroflorestal. Ele tende a ser um pouco diferente das agroflorestas que a gente vê por aí, baseado em consórcio, né? Onde você escolhe um carro-chefe e planta uma outra nativa, uma outra árvore que vai do futuro, que vai ser para lenha, madeira, né? E basicamente é só isso. Então eu escolhi um pouco de tudo, né? Eu gosto de todas as frutas, eu sou amante das frutas e dos vegetais, eu gosto, amo o sabor. Então eu escolhi ir por esse caminho onde eu vou plantar um pouco de tudo, tá? É dividido entre frutíferas e florestais. Então, como vocês estão vendo aqui na tela, eu tenho abacate, eu já tenho a manga plantada, iniciei também com banana, goiaba, graviola, acerola, coco, laranja, limão, tangerina, o açaí também estou tentando, tá um pouco difícil porque ainda não é o momento dele, né? Tentei plantar agora no verão e ficou complicado, né? Ele não foi para frente. Então eu creio que tem um momento dele, né? Vai ter que crescer algumas outras árvores primeiro para depois eu inserir ele no sistema. E assim será feito. Então eu tenho um caju, um mamão, e a observação é a macaxeira, né, que é uma das que eu quero plantar para comercializar, porque ela é muito apreciada aqui na região onde eu moro. Já nas florestais, pessoal, eu vou usando as que eu pude observar que se dão muito bem no período de seca aqui na região. São árvores que, mesmo sem água, mesmo sem chuva, a última chuva que deu aqui foi, se eu não me engano, final de maio. E tem árvore com as folhas verdes e crescendo, porque elas nasceram para isso. Então é bom vocês terem essa visão. Que árvore vocês vão plantar no lugar onde vocês moram? Eu escolhi a mamona, o urucum, a faveira do cerrado, essa é nova, estou inserindo agora no sistema. Tá? Eu estou tentando também a fava danta, que ela é muito comum aqui na região onde eu moro. Não sei se onde você mora tem fava danta, mas você pode pesquisar aí
com esse nome aí você vai entender. Tem a flamboyant, copaíba, consegui algumas sementes de ipê, né? Vou inserir também no sistema. E abro um parênteses para o jatobá e o jacarandá, que são árvores que eu já tenho no meu terreno. Elas são secundárias, tá? O terreno foi desmatado, como eu mostrei lá no segundo vídeo, deixo o card aqui na descrição também, para vocês observarem que já tem um pedaço do terreno onde tem árvores secundárias, né? E o jatobá e o jacarandá estão lá, e não vou tirá-los do sistema, eu vou inserir outras, né, para complementando essas que já tem. Então, a gente vai dar uma olhada em algumas dessas árvores florestais mais a fundo, para que vocês, né, possam, quem sabe, pesquisar direitinho na internet e ver se faz sentido instalar no safo de vocês. Então a gente tem aqui, pessoal, a faveira do cerrado. Essa árvore, na minha concepção, e eu passei a descobrir isso esse ano, ela é fundamental no meu sistema, porque ela é própria para reflorestamento de áreas desertas. Já até falei isso naquele vídeo sobre agrofloresta depois de 6 meses. Deixa a descrição aqui também na tela para vocês. Então, a faveira do cerrado, ela é encontrada, pelo menos aqui onde eu já andei, num raio de 200 quilômetros ou mais. Tem muito aqui no Piauí também. No lado do Maranhão não vai muito longe, né? Mas no Piauí já rodei muito. Ela cresce muito fácil, não precisa de muita água no início, ela precisa de zelo. Você tem que observar ela crescer direitinho, né? Então aqui no lado direito vocês veem que é uma árvore frondosa, dá uma madeira também exuberante, né? A madeira em si ela não é boa para construção ou algo assim, é uma madeira bem leve. Ela pode ser usada para carvão, né? Para fazer algumas coisas que não exigem tanta força. E quando ela dá as flores, né, ela é conhecida também como faveira de bolota. É uma árvore que, além de ser linda nesse aspecto de ser frondosa, ela também é ornamental, porque fica lindo, fica tudo vermelho, desse jeito que vocês estão vendo na tela. Então é uma árvore que é tudo de bom, cresce fácil e é bonita. Aqui a gente tem, pessoal, o urucum, né, já falo muito deles aqui no canal. O urucum é um extrato médio, tá? Ele aceita uma meia sombra tranquilo e produz, né, para quem não sabe, a semente que quando a gente moe o corante. Tá? Então o corante vocês compram no supermercado, é extraído dessa árvore aqui. Então eu já tenho alguns aqui no meu terreno e estou plantando mais, porque aqui a gente não compra corante já faz um bom tempo. A gente tem disposição e saúde suficiente para colher e moer o grão, né? Às vezes passa no pilãozão mesmo de madeira, vai batendo ele no pilão e aí transforma ele naquele corante bem natural, tá? Sem inserção de coisas artificiais. Então aqui no lado direito a gente tem a mamona, que é basicamente difícil de alguém não conhecer, tá? Muita gente vê como praga, como erva daninha e tenta erradicar do quintal, dos terrenos. E eu via dessa forma até o ano passado, mas depois dessa mudança de visão a respeito do que é um sistema agroflorestal, ela passa a ser um salvador do sistema, porque ela faz milagre. Como o Ernest diz, tem certas plantas que fazem milagre no sistema, onde nenhuma outra planta consegue produzir matéria verde. Tá aí a mamona para provar que ela é milagreira, pessoal. Esse frutinho aqui que vocês estão vendo, ele quando seca, ele libera uma semente. E essa semente, ela é poderosíssima. Quando você moe ela, você transforma ela em torta de mamona. Pesquisa aí, quem não conhece. É um adubo poderosíssimo, orgânico. E chega a ser mais forte do que o estrume do gado, ou tão forte quanto da galinha também, o estrume da galinha. E é muito bom. Quando você tem isso aqui em abundância, se dá bem na seca, né? Se desenvolve tranquilo também no solzão do Nordeste. Então não tem por que não ter essa planta no sistema. Ela é rápida, tá? O ciclo dela é um pouco mais de um ano, logo ela sai do sistema, ela cresce, e aí a gente já pode retirar ela do sistema. Então ela serve para dar aquele pontapé inicial nas linhas de plantio. Você já planta elas, elas crescem, são emergentes, tá? E planta as árvores do futuro logo junto com elas também, as árvores frutíferas, e elas surfam na onda, né? Pegando a sombra e pegando também os nutrientes no solo junto com elas. Então aqui, pessoal, a gente tem a copaíba e do lado direito, não preciso nem dar detalhes, né, pessoal? Eu estou plantando a flamboyant aqui no nosso sistema porque ela é linda e não só por isso. Ela também é uma árvore nativa de um local seco, tá? Ela é adaptada para locais onde não chove muito também. Ela tem raízes pivotantes, vai lá no fundo buscar água e traz mais para a superfície, tá? Então eu estou investindo nessa ideia de plantar o flamboyant aqui por causa dessas ideias, né? Por causa dessa percepção de que ela tem muito a agregar, né? Tanto aos olhos quanto ao próprio sistema.
Quanto às flores dela, né, da cor vermelha, eu também tenho uma ideia, né, tô com ideias aqui, porque elas caem no chão e caem muito no chão e não vai ser desperdiçado. Eu quero fazer um teste de um substrato com as flores dessa planta aqui. A copaíba, voltando aqui para ela, ela é uma planta medicinal também, né? Quem nunca ouviu falar do óleo de copaíba, né, que faz aquela pomada para dores? Então consegui algumas sementes aqui e tô esperançoso de que nasce e vá para frente, tá, pessoal? Então, o último pilar é o manejo, pessoal. O manejo ele não começa depois que você planta nas linhas, tá? Depois você insere as árvores que você vai querer. O manejo, pessoal, ele começa já quando você já está preparando as linhas. Ali já é manejo. Quando você prepara o solo para inserir essas plantas, isso é manejo. Então, aqui eu posso dividir em 4 estágios, né? Você prepara as linhas, você faz o plantio, você faz a poda, o raleamento e você faz a colheita. Colher também é manejo. Então, quando a bananeira chega no ponto, você tem que colher e você corta a árvore e deita ela no chão também. Então, não pode ser ignorado, tá? Eu gostaria de pedir para vocês terem atenção nessa imagem, porque nós vamos falar dela mais à frente, tá certo? Então, não ignorem o manejo, porque se vocês ignorarem, só plantarem, esquecerem, aí não sei nem se a gente pode chamar isso de agrofloresta, né? De agricultura sintrópica, né? Pregada pelo Ernest Goethe. Tem que estar inserido, você tem que estar dentro do seu sistema, você tem que observar, você tem que viver a agrofloresta. E aí, então você começa a perceber que algumas plantas gostam mais de sol, outras menos de sol, o sistema está precisando de uma poda, você está precisando ralear para que outras plantas cresçam. É, é uma ideia complexa, mas quando você mergulha de cabeça no conceito, você faz parte daquilo e você consegue entender bem melhor. Beleza, meus amigos? Então é o seguinte, essa imagem eu tenho duas coisas para dizer a respeito dela. O meu sistema é basicamente como mostra aqui na imagem. Eu fiz as linhas de plantio alternadas. Eu fiz linhas de 3 ou 4 metros de distância entre um e outro, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, em uma linha eu plantei nativas, na outra eu plantei frutíferas. Então, notem que tem 8 metros de uma linha de nativa entre outra linha de nativa, e no meio, frutíferas. Então, é basicamente esse modelo das distâncias entre as linhas que você pode seguir, tá? É uma das ideias, e é a ideia que eu adotei aqui no meu sistema. Porém, e aqui eu quero a atenção de vocês, esse jeito, dessa forma que foi feito aqui, eu não considero também como agricultura sintrópica. Eu creio que Ernest não daria o aval do jeito que foi feito aqui. Observem bem. Tem uma árvore plantada aqui, outra lá à distância, outra aqui do outro lado e tudo capinado aqui, no qual o solo está 100% descoberto. Isso não é agrofloresta, pessoal. O jeito de plantar é fazer as linhas e plantar em abundância nas linhas. Você não pode ser mesquinho em relação ao plantio. Você tem que ter um monte de semente e vai plantando. Por quê? Porque as melhores, as mais fortes vão se sobressair. E aí você vai lá e raleia as mais fracas. Você tira do sistema as mais fracas e deita lá para elas dar força para as que querem ir para frente. Do jeito que está feito aqui, foi feito uma cova. Realmente, no sistema agroflorestal a gente não fala cova, a gente fala berço. Mas o jeito que foi feito aqui, só cavaram a cova mesmo, plantaram as árvores aqui em linha e estão querendo chamar isso de agrofloresta. Então não é assim que a gente trabalha. Pelo menos que eu trabalho, eu não trabalho assim. Eu não faço a capina do solo, eu faço o roço do solo, de toda a matéria orgânica, porque tem que ficar coberto, tem que ficar protegido, e planto nas linhas, né, onde tem mais matéria orgânica ainda, onde tudo que eu roço, eu deito ao chão e o excesso eu trago para as linhas, para acumular nutrientes. Beleza? Então, na próxima imagem, veja bem, olha só, voltando àquela imagem lá atrás. Esse cara aqui, pessoal, ele é a lenda, ele é o próprio Ernest Goethe. Ele está mostrando como que faz. Olha só, o cara que criou a ideia de agricultura sintrópica está mostrando. Foi feito o roço do terreno. Nota, eles não descobriram o terreno, não capinaram, roçaram, podaram algumas árvores aqui para abrir uma clareira, deitaram tudo ao chão, tá? E estão plantando. Estão plantando. Se eu não me engano, isso aqui deve ser um pé de abacaxi, né? Extrato baixo. Então eles estão plantando. Então é assim que ele trabalha e que ele ensina. E é desse modelo que eu sigo também aqui no meu terreno. Olha só. Essa aqui é a imagem é, das linhas que eu fiz, tá? São 3 linhas distintas. No total fiz 6, mas essa foto aqui é só para dar um exemplo. Então o que acontece? Olha só. Nessa linha eu acumulei
muita matéria orgânica, tá? E tem um vídeo a respeito disso, deixo no card também sobre o início do preparo das linhas, tá? Se vocês tiverem tempo, vocês assistam lá. Então, o que acontece? Eu fiz uma poda drástica de um pé de manga gigante que não era podado há anos. Tem o vídeo dele aqui também no canal, deixo aqui no card para vocês. Antigamente eu juntaria tudo, esperaria secar e queimaria, né? Mas a mudança de percepção me trouxe para esse outro caminho aqui. Eu podei, trouxe todo o material, deixei alocado nas entrelinhas. E por que que eu deixei nas entrelinhas? Porque eu já tinha preparado as linhas, tá? Já tinha acumulado matéria orgânica, já tinha deixado alguns restos de poda aqui, ó, de corte de árvores, para proteger, porque nem tinha cerca ainda na época. Então eu conseguia plantar algumas mudinhas aqui, os animais não conseguiam entrar tão fácil para destruir, né? Então isso aqui tudo é excesso. Eu deixei nas entrelinhas porque eu vou plantar aqui no inverno o milho e a macaxeira e o feijão e o que der certo aqui eu vou plantar também nas entrelinhas. Então a ideia é essa: você não limpa totalmente o terreno, você roça, você poda, deita no chão. Daqui um ano, pessoal, esse material vai degradar. Quando começar a chover, ele vai começar a fazer parte, vai incorporar no solo, tá? Então, você não está fazendo nada de errado aqui. Então, pode ficar tranquilo que alguns galhos aqui vão começar a desmanchar, basicamente. O pé de manga, a madeira dele é muito leve. Ele começa a degradar muito fácil. Essa imagem é uma imagem, eu considero bônus. Pessoal, aqui é a imagem por satélite do meu terreno, tá? É a minha agrofloresta. Então eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Esse espaço limpo aqui, pessoal, é uma foto antiga, tá? Ele é de 2021. Ele não existe mais, esse espaço vazio aqui, porque aqui foi onde eu preparei as 6 linhas, tá? Então aqui, hoje, o solo já está todo coberto, tá? Algumas frutíferas já estão se desenvolvendo, tá? E as nativas também, a Faveira do Cerrado já está tudo aqui. Então, se fosse tirar uma foto de satélite hoje, esse limpo aqui já não existe mais, tá? Então, um outro aspecto, eu diria que 60% do meu terreno já tem uma floresta, tá? É uma floresta secundária, como eu mostrei naquele segundo vídeo do canal, da playlist. Então, já tem jatobá, já tem jacarandá, tem algumas outras espécies aqui, bufumbo também, são espécies mais aqui do semiárido. Então eu não vou de forma alguma desmatar isso aqui, Deus me livre disso. Eu vou introduzir algumas frutíferas, né, fazendo linhas, introduzindo algumas árvores que me agradam também, para madeira e etc. Transformando, tá? Contribuindo para que a floresta cresça mais vigorosa, ano após ano. Então, pessoal, às vezes você não tem um terreno tão grande e olhando aqui ele não é tão grande, ele é comprido, tá? Mas ele não passa de um pequeno corredor, né? Entre o desmatamento dos vizinhos aqui. Se você for dar uma olhada aqui nos vizinhos, do lado ainda tem algumas árvores aqui, mas aqui já começa a limpar. Do outro lado, o vizinho limpou tudo, né, na cabeça dele. Isso aqui faz sentido, né? Ele limpou tudo e planta capim aqui, mas fica esse deserto o ano todo. Só vai crescer um capinzinho no início das chuvas, né? E do meio para o fim tudo seca. Então não tem vida aqui, não tem comida, não tem nada, pessoal. Então fica o contraste, né? Fica a reflexão. Qual método faz mais sentido, né? É produzir comida, contribuindo com a natureza, ou ir contra, né? Acabando com a natureza para tentar produzir comida. Fica essa reflexão para vocês. É isso, meus amigos. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta. Como eu já disse, se eu tiver tempo, eu respondo na hora, tá? Considere se inscrever, caso não seja inscrito. Dê um like para fortalecer nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Um forte abraço.